Meu irmão disse: "Vamos tirar as pessoas inúteis da família, e você vai ser o primeiro." Meus pais riram. "A única utilidade que você tem é o dinheiro que traz para casa." O silêncio na mesa de jantar não era de paz. Era aquele silêncio pesado, carregado, que você sente logo antes de um prédio desabar. Eu estava exausto. Meus olhos ardiam por causa da poeira da obra e meus dedos ainda estavam sujos de argamassa, apesar de eu ter esfregado as mãos por 10 minutos. Eu olhei para o meu irmão, Brandon. Ele estava comendo a carne que eu paguei, sentado na cadeira que eu comprei, sob o teto que eu conquistei com cada gota de suor dos meus 31 anos. Ele limpou a boca, olhou para os meus pais e soltou aquela frase com um sorriso de canto. "Ethan, a gente andou conversando. Decidimos que vamos tirar as pessoas inúteis da família. E você vai ser o primeiro." Minha mãe não parou de comer. Meu pai deu uma risada curta, abafada, como se fosse a piada mais inteligente do mundo. Naquele segundo, algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva, foi uma clareza gelada. Eu percebi que, para eles, eu não era um filho ou um irmão. Eu era um caixa eletrônico com pernas. Eu larguei os talheres. O som do metal batendo na cerâmica ecoou como um tiro. "Ótimo", eu disse. Minha voz saindo tão fria que Brandon parou de sorrir. "Nesse caso, comecem a arrumar as malas agora. Porque essa casa é minha. E a partir de hoje, ela está fechada para parasitas." Para você entender como chegamos a esse jantar, eu preciso te contar o que significa construir algo do zero. Eu sou gerente de projetos de construção. Minha rotina não é de escritório com ar-condicionado. É de bota no barro, capacete sob um sol de 40 graus e semanas de 80 horas. Eu comprei minha casa aos 28 anos. 4 quartos, 3 banheiros, uma piscina que brilhava sob o sol de Dallas. Cada centímetro daquele lugar tinha o gosto de café frio, noites sem dormir e prazos impossíveis que quase me levaram ao colapso. Eu finalmente tinha o meu refúgio. O lugar onde eu podia trancar a porta e o mundo lá fora não importava. Até que a família apareceu. Tudo começou com uma ligação chorosa da minha mãe, Linda. O aluguel tinha subido, meu pai, Robert, tinha problemas de saúde misteriosos que o impediam de trabalhar, e Brandon... Bem, Brandon era o prodígio da preguiça. "É só por um tempo, Ethan. Só até as coisas se estabilizarem." Eu deveria ter dito não. Eu sabia que deveria. Mas a culpa é uma ferramenta poderosa na mão de pais manipuladores. Eu abri a porta, e no momento em que a primeira mala deles tocou o chão da minha sala, eu soube. Minha paz tinha acabado. Nas primeiras 2 semanas, eles fingiram ser hóspedes, mas logo a máscara caiu. Minha rotina de silêncio e ordem foi substituída por um caos constante. Eu chegava em casa às 21 horas, exausto, e encontrava a cozinha parecendo uma zona de guerra. Pratos sujos com restos de comida grudados, o cheiro de gordura impregnado nas cortinas. A conta de luz, que costumava ser de $180, saltou para 420. Brandon passava o dia jogando videogame com o ar-condicionado no máximo, enquanto eu subia em andaimes perigosos para pagar a conta dele. Toda vez que eu tentava falar sobre as despesas, a resposta era o gaslighting clássico. "Ethan, você ganha tão bem. Por que é tão mesquinho com seus próprios pais?" dizia minha mãe, enquanto abria uma garrafa de vinho de $50 que eu guardava para uma comemoração. Eu comecei a me sentir um intruso na minha própria casa. Eu passava mais tempo no escritório ou na obra, apenas para evitar o olhar de julgamento do meu pai, que passava o dia na beira da piscina, reclamando que a água não estava na temperatura ideal. Eles não estavam morando comigo. Eles estavam me colonizando. O verdadeiro horror começou na sexta-feira da 3ª semana. Eu tinha trabalhado 14 horas seguidas. Meus pés latejavam. Eu só queria desabar na minha cama king size e esquecer que o mundo existia. Subi as escadas, abri a porta do meu quarto e travei. O quarto estava vazio. Meus móveis, minha cama, meu guarda-roupa, tudo tinha sumido. No lugar, estavam os móveis velhos, rangentes e com cheiro de naftalina que meus pais trouxeram da antiga casa deles. Minhas roupas?
estavam jogadas em sacos de lixo e caixas de papelão no quarto de hóspedes pequeno, aquele que fica de frente para a rua barulhenta. Desci as escadas, o sangue fervendo. Eles estavam na sala assistindo a um reality show qualquer. O que significa isso? Eu perguntei, tentando não gritar. Meu pai nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Robert precisava de um colchão melhor para as costas dele, Ethan. E o quarto principal é maior. Faz mais sentido para um casal. Você é jovem, não precisa de tanto espaço. Eu senti uma náusea profunda. Não era sobre o quarto. Era sobre o domínio. Eles estavam marcando território, me empurrando para as margens da minha própria vida. Eu fui para o pequeno quarto de hóspedes, fechei a porta e abri meu laptop. Eu precisava ver meus números. Eu precisava lembrar por que eu trabalhava tanto. Abri minha conta bancária, a conta onde eu guardava meu fundo de reserva para investimentos. 3 anos de economia. 47.150 dólares. O saldo na tela dizia 12.320 dólares. O mundo girou. Eu atualizei a página 5 vezes. O número não mudou. Olhei o histórico de transferências. 3 dias antes, uma transferência massiva de 35.530 dólares para uma conta de terceiros. Eu sabia aquela senha. Eu a usava para quase tudo. E eu tinha o péssimo hábito de deixar o navegador salvar minhas senhas no computador que ficava na sala. Eu não desci as escadas correndo. Eu desci devagar, cada passo soando como um martelo batendo num prego. Eu parei na frente da TV e a desliguei. Quem tirou o dinheiro da minha conta? O silêncio que se seguiu foi cortante. Brandon foi o primeiro a desviar o olhar. Meu pai limpou a garganta. Não foi um roubo, Ethan. Foi um empréstimo de família. Brandon teve uma oportunidade incrível de abrir uma franquia. Ele só precisava de um empurrãozinho. Um empurrãozinho com 35 mil dólares do meu suor? Minha voz falhou de tanta indignação. Eu nunca autorizei isso. Isso é crime. Minha mãe se levantou, os olhos cheios de lágrimas artificiais. Como você pode falar de crime? Somos sua família. Você tem tanto, e seu irmão não tem nada. Você deveria ter orgulho de ajudá-lo. Ali, naquele momento, eu entendi a psicologia deles. Para eles, eu não era uma pessoa com direitos. Eu era um recurso natural a ser explorado até a exaustão. Eles não sentiam culpa. Eles sentiam que tinham direito ao que era meu. Eu quero o dinheiro de volta amanhã, eu disse, minha voz agora baixa e perigosa. Meu pai deu um sorriso de escárnio. Ou o quê? Vai chamar a polícia para os seus próprios pais? Vai ser a vergonha da cidade? Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que a lealdade familiar me manteria algemado. Eles não sabiam que, para um gerente de projetos, quando uma estrutura está condenada, a única solução é a demolição controlada. Passei a noite em claro. Liguei para o banco, mas a resposta foi um soco no estômago. Como a transferência foi feita de um dispositivo reconhecido, meu laptop, e com a senha correta, as chances de estorno eram quase nulas. Eu precisaria processar meu próprio irmão. Na manhã seguinte, o sol de Dallas parecia zombar de mim. Eu saí de casa sem falar com ninguém. Fui direto para o escritório de Richard Vaughn. Richard era um homem que não sorria. Ele cheirava a café forte e papel antigo. Ouviu minha história sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele apenas ajustou os óculos. Ethan, você quer ser o filho bonzinho ou quer sua vida de volta? Porque os dois não cabem na mesma sala. Eu quero minha vida de volta, eu respondi. Ótimo. A casa está no seu nome. Eles não têm contrato. Eles são ocupantes ilegais a partir do momento em que você decidir. Mas sobre o dinheiro... Se você não fizer uma denúncia criminal contra seu irmão, vai ser difícil reaver na justiça civil rapidamente. Eu hesitei. Fazer uma denúncia criminal contra Brandon? Minha mãe nunca me perdoaria. Mas então eu lembrei dela rindo enquanto Brandon me chamava de inútil. Faça o que for necessário, Richard. Comece pelo despejo. Eu quero eles fora em 30 dias. Eu não voltei para casa naquela tarde. Fui para um hotel. Eu não conseguia mais respirar o mesmo ar que eles. No 5º dia, o mensageiro judicial bateu na minha porta. Eu fiz questão de estar lá.
observando de longe, dentro do meu carro. Vi minha mãe abrir a porta. Vi a confusão no rosto dela se transformar em horror enquanto lia o documento. O papel dizia claramente: notificação de desocupação imediata. Prazo final, 30 dias. Meu celular começou a explodir. 50 chamadas perdidas da minha mãe. 20 mensagens de texto do meu pai me chamando de monstro, ingrato e lixo. Brandon me mandou uma mensagem dizendo: você vai se arrepender disso. A família não esquece. Eu não respondi a nenhuma. Eu bloqueei todos. Mas a pressão psicológica estava apenas começando. Eles começaram a ligar para os meus tios, para os meus amigos de infância, contando uma versão distorcida onde eu, o filho rico e ganancioso, estava jogando os pais idosos e doentes na rua por puro capricho. Minha caixa de entrada virou um esgoto de ódio. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em meses, eu dormi. Porque eu sabia que o cronômetro estava correndo. E o tempo é a única coisa que parasitas não conseguem manipular. Esta é a parte 2 da sua mega produção. Para alcançarmos a meta de 7.000 palavras, vamos mergulhar fundo no isolamento de Ethan, na guerra psicológica dos 30 dias e na entrada estratégica de Isabel, que serve como o porto seguro emocional antes do clímax final. Mantenha o tom de narração pausado, quase sombrio, focado nos detalhes que tornam a história real. Você já reparou como o silêncio de um quarto de hotel é diferente do silêncio de uma casa vazia? O hotel tem um cheiro de limpeza química, de lençóis que nunca pertenceram a ninguém. Nas primeiras noites em Dallas, depois de sair da minha própria casa, aquele cheiro era a única coisa que me mantinha lúcido. Eu estava no 14º andar. Olhava para as luzes da cidade e pensava: eu sou um homem de 31 anos, diretor de obras, e fui expulso da minha própria vida por pessoas que eu alimentei. Minha rotina no hotel era mecânica. Eu acordava às 5h, ia para a obra, passava o dia gritando com fornecedores e revisando plantas e voltava para o quarto. Eu evitava o lobby. Eu evitava o espelho. Mas eu não conseguia evitar o celular. As mensagens da minha mãe mudaram de tom. Do ódio puro, elas passaram para a vitimização profissional. Ethan, seu pai não está conseguindo subir as escadas. Ele teve um pico de pressão. Se algo acontecer com ele, o sangue estará nas suas mãos. Eu olhava para aquela tela e sentia um nó físico no estômago. Eu sabia que era mentira. Eu sabia que meu pai estava perfeitamente bem, provavelmente bebendo minhas cervejas artesanais à beira da piscina enquanto ela digitava aquilo. Mas a dúvida é um parasita que se alimenta da sua bondade. Foi na segunda semana de hotel que eu a conheci. Eu precisava de algo para gastar a adrenalina. Então comecei a frequentar a academia do prédio comercial onde Richard, meu advogado, tinha escritório. Eu estava na esteira, correndo como se estivesse fugindo de um incêndio, quando uma mulher na esteira ao lado tropeçou levemente. Uma prancheta de acrílico caiu no chão e papéis se espalharam. Eu parei minha corrida e ajudei a recolher. Eram planilhas de auditoria, complexas, cheias de notas fiscais e fluxos de caixa. Obrigada, ela disse ofegante. Analisar fraudes financeiras enquanto corre não é a ideia mais brilhante que já tive. Aquela frase me atingiu como um choque elétrico. Fraudes financeiras? Isabel Carter, ela se apresentou, estendendo uma mão firme. Eu caço pessoas que acham que o dinheiro dos outros é delas. E você, Ethan? Parece que está tentando correr para fora do planeta. Isabel não era apenas bonita. Ela tinha um olhar que parecia escanear a sua alma em busca de inconsistências. Nos dias seguintes, o que começou com um café pós-treino virou minha terapia. Isabel ouviu toda a história. Ela não sentiu pena de mim. Ela sentiu indignação técnica. Ethan, o que eles fizeram não foi uma confusão familiar, ela disse, batendo com o dedo na mesa. Foi uma operação de extração. Eles te desumanizaram para que pudessem te usar como um ativo. Você não está expulsando sua família. Você está fechando uma conta que está no vermelho há anos. Pela primeira vez em meses, eu não me senti o filho ingrato. Eu me senti o dono da razão. Enquanto isso, na minha casa,
A resistência se fortificava. Richard me ligou no 15º dia. Eles entraram com um pedido de liminar para suspender o despejo, ele disse, soando irritado. Alegaram que o pai é idoso e vulnerável. Brandon até tentou dizer que tem um contrato verbal de aluguel com você. Eu ri, uma risada seca e sem alegria. Contrato verbal? Ele nunca me deu um centavo. Ele me deve $35 mil. Eu sei, mas isso atrasa as coisas em alguns dias. Eles estão tentando te cansar, Ethan. Estão esperando que você desista, que peça desculpas e volte para o seu quartinho de hóspedes para sustentá-los por mais 10 anos. Eu decidi jogar o jogo deles, mas com as minhas regras. Se eles queriam ficar na casa, ficariam. Mas a vida não seria doce. Liguei para as empresas de serviços. Como a conta estava no meu nome e eu não morava mais lá, solicitei o cancelamento da internet de alta velocidade e do pacote de TV a cabo premium. 2 horas depois, meu irmão me ligou aos gritos. Seu lixo! Como eu vou trabalhar sem internet? Trabalhar, Brandon? Você não tem emprego. Use o seu capital de giro de $35 mil e compre um roteador 4G. Respondi e desliguei. Foi o meu primeiro pequeno triunfo. Mas o pior ainda estava por vir. No 25º dia, o desespero deles atingiu o ápice. Minha mãe apareceu no meu trabalho. Imagine a cena. Eu estava no meio de uma reunião com investidores, discutindo um projeto de $12 milhões, quando a secretária interrompeu dizendo que havia uma emergência familiar na recepção. Lá estava ela, Linda Miller, usando sua melhor roupa de mãe sofrida. Ela começou a chorar no meio do lobby, na frente dos meus colegas. Ethan, como você pode fazer isso com a gente? Estamos fazendo as malas, mas não temos para onde ir. Você quer nos ver dormindo debaixo de uma ponte? Eu senti o olhar de Mark, meu chefe, que passava pelo corredor. O constrangimento era insuportável. Eu a levei para um canto e falei baixo, cada palavra pesada como chumbo. Mãe, você tem o dinheiro que o Brandon roubou. Vocês têm a aposentadoria do papai. Vocês têm carro. O que vocês não têm mais é o meu respeito. Se você fizer cena aqui de novo, eu vou chamar a segurança. Ela parou de chorar instantaneamente. O rosto dela se transformou. Os olhos ficaram frios, calculistas. Você é igualzinho ao seu avô, ela cuspiu. Um homem de pedra. Você vai morrer sozinho, Ethan. E ninguém vai sentir sua falta. Ela girou nos calcanhares e saiu. Naquele momento eu percebi. A mãe que eu amava na infância não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Era tudo uma performance. 30 de março. O dia final. Eu não fui sozinho. Richard estava lá e Isabel insistiu em ir também. Você vai precisar de uma testemunha que não tenha laços emocionais, ela argumentou. Às 9 horas da manhã, o oficial de justiça e 2 policiais bateram na porta. Eu fiquei no jardim, olhando para as janelas da casa que eu tanto amava. As cortinas estavam fechadas. Quando a porta se abriu, o cheiro que saiu de dentro da casa me deu náuseas. Cheiro de lixo acumulado, de cigarro, que eu sempre proibi, e de estagnação. Meu pai saiu primeiro. Ele segurava uma maleta pequena. Ele passou por mim e não disse uma palavra. O olhar dele era de um ódio tão puro que parecia uma barreira física. Depois veio minha mãe. Ela carregava um porta-retratos, uma foto minha de quando eu me formei na universidade. Ela parou na minha frente, olhou para a foto e a jogou no chão, estraçalhando o vidro. Espero que essa casa queime com você dentro, ela sussurrou. E por fim, Brandon. Ele estava com olheiras profundas. Ele tentou passar por mim com um sorriso cínico, mas eu o segurei pelo braço. O dinheiro, Brandon, onde está? Já era, maninho. Investimentos ruins, coisas da vida, ele disse, soltando-se com um puxão. Eles entraram em um SUV que eu nem sabia que eles tinham, provavelmente comprado com os meus 35 mil. Vi as luzes de freio desaparecendo na esquina. Entrar na casa foi como entrar em um necrotério. Eles tinham destruído o lugar. Não uma destruição óbvia, mas sutil. Riscos profundos no piso de madeira que eu tinha acabado de envernizar. Manchas de gordura no teto da cozinha.
O filtro da piscina estava queimado porque deixaram funcionando sem água. Mas o pior foi no meu quarto. O antigo quarto deles. No meio do cômodo, havia uma pilha de correspondências minhas que eles tinham aberto e rasgado. Contratos, extratos, cartas pessoais. Eles tinham vasculhado cada detalhe da minha vida em busca de algo para usar contra mim. Isabel entrou no quarto e colocou a mão no meu ombro. Ethan, olha para mim. Eu estava tremendo de raiva. Eles fizeram de propósito, Isabel. Eles queriam que eu sentisse que a casa não é mais minha. Eles perderam, ela disse firmemente. Isso aqui é só madeira e drywall. O que eles não conseguiram quebrar foi você. Agora a gente limpa, a gente reconstrói, ou a gente vende e nunca mais olha para trás. Naquela noite, nós dois sentamos no chão da sala vazia e comemos comida chinesa. O eco da casa não me assustava mais. Era o som do espaço que eu finalmente tinha para crescer. Esta é a parte 3, o capítulo final desta jornada. Para alcançarmos a densidade de 7.000 palavras no total, vamos focar agora no processo de cura, na ascensão profissional em uma nova cidade e no checkmate moral que Ethan aplica ao passado. O tom aqui deve ser de uma paz conquistada a duras penas, aquele silêncio que vem depois que a tempestade destrói tudo, mas limpa o ar. Dizem que o calor de Phoenix, no Arizona, é seco o suficiente para mumificar memórias. Quando estacionei meu carro em frente ao meu novo apartamento, o termômetro marcava 42 graus. O ar parecia fogo nos pulmões, mas pela primeira vez em anos eu conseguia respirar. Eu não levei quase nada de Dallas. Vendi a casa por um valor abaixo do mercado só para me livrar do peso das paredes. Vendi os móveis que meus pais tinham tocado. A única coisa que sobrou foi uma caixa de documentos, minhas roupas e a certeza de que eu nunca mais seria o filho útil. Mark Sanders, meu chefe, me deu a diretoria da filial de Phoenix. Ele não perguntou os detalhes do que aconteceu em Dallas, mas ele sabia. Homens como Mark reconhecem o olhar de quem acabou de sobreviver a um naufrágio. Ethan, o Arizona é terra de quem quer ser esquecido ou de quem quer ser encontrado, ele me disse no primeiro dia. Escolha bem qual dos dois você vai ser. Eu escolhi ser o homem que constrói. Mergulhei no trabalho com uma ferocidade que assustou minha nova equipe. Eu não era mais apenas o gerente de obras, eu era o diretor de operações. Meu salário saltou para $11.500 por mês, além dos bônus. Eu tinha um carro corporativo, um apartamento com vista para as montanhas e, o mais importante, um celular que não tocava com cobranças emocionais. Isabel chegou 2 semanas depois. Ela conseguiu uma transferência como auditora sênior para uma das maiores firmas de Phoenix. Nossa vida juntos era o oposto do caos de Dallas. Era silenciosa, era organizada, era real. Mas o passado tem um jeito de rastejar de volta, não importa o quão longe você fuja. 2 meses depois da mudança, eu estava revisando o orçamento de um complexo de luxo quando meu celular vibrou. DDD 214. Dallas. Eu ignorei. Ele vibrou de novo. E de novo. Na 4ª vez, atendi. Era meu tio Paul. Ethan. Seu pai teve um infarto forte. Ele está num hospital em El Paso, mas eles querem levá-lo para uma clínica especializada no México. O seguro não cobre tudo. São 250 mil pesos de entrada, uns $15.000. O silêncio do meu lado da linha foi tão longo que Paul achou que a ligação tinha caído. Ethan, você está aí? Estou, tio. Eu sinto muito pelo papai. Mas por que você está me ligando? Houve um suspiro pesado do outro lado. Sua mãe não tem coragem de falar com você. O Brandon. Bem, o Brandon sumiu com o que sobrou do dinheiro. Eles estão morando de favor na minha casa, Ethan. Se você não ajudar, seu pai não sai daquela mesa de cirurgia. A raiva que eu achei que tinha morrido em Dallas deu um sinal de vida. Eles ainda me viam como a apólice de seguro, mesmo depois de tudo. Liguei para Richard, meu advogado. Richard, eu preciso de um contrato, agora. Um empréstimo formal, com juros de mercado, prazos de pagamento e uma cláusula de confissão de dívida. Se eles quiserem meu dinheiro, vão assinar como clientes, não como família.
Mandei o documento por e-mail para o meu tio. 1 hora depois, minha mãe me ligou. A voz dela estava rouca de tanto chorar. Ethan, como você pode? Seu pai está morrendo e você manda um contrato de advogado? Você perdeu a alma naquele deserto? Mãe, eu perdi a minha conta bancária para o Brandon e a minha paz para vocês. O contrato é a única forma de eu garantir que vocês entendam que eu não sou um banco. Ou vocês assinam, ou busquem ajuda com o filho preferido de vocês. Eles assinaram. A cirurgia foi feita. Meu pai sobreviveu. E para minha surpresa, as parcelas começaram a cair. Todo dia $400 eram depositados na minha conta. Sem mensagens, sem agradecimentos, apenas o cumprimento frio de um contrato. Isabel me observava enquanto eu olhava os comprovantes. Você sente falta deles? Ela perguntou. Sinto falta da ideia de ter uma família, mas a realidade da minha família, essa eu prefiro manter em parcelas mensais. 1 ano se passou. Eu fui promovido a diretor regional. Isabel e eu estávamos morando em uma casa em Scottsdale, que parecia um santuário. Minha mãe ligou dizendo que meu pai queria me ver. Ele estava fazendo terapia, estava diferente. Eu aceitei sob as condições de Isabel. Lugar público, 30 minutos, sem pedidos de dinheiro. O homem que entrou naquele café em Phoenix não era o leão que gritava comigo na beira da piscina. Ele estava magro. O rosto estava vincado de uma forma que eu não reconhecia. Ele sentou, olhou para as mãos trêmulas e depois para mim. Eu não vim pedir nada, Ethan, ele começou. Eu vim te devolver isso. Ele empurrou um envelope. Dentro, um cheque com o saldo devedor do empréstimo, quitado antes do prazo. E mais $5.000. O que é isso extra? Perguntei. Juros. Não os do banco. Os do tempo que eu te fiz perder. Eu tive muito tempo para pensar naquele hospital, Ethan. Eu percebi que eu odiava o seu sucesso porque ele era o espelho do meu fracasso. Eu te tratei como um rival porque não suportava o fato de você ser o homem que eu nunca tive coragem de ser. Eu não chorei. Eu não o abracei. Mas eu senti o peso do mundo saindo dos meus ombros. Obrigado por dizer isso, pai. Mas isso não apaga o que aconteceu. Eu sei, ele disse. Eu só queria que você soubesse que, pela primeira vez, eu tenho orgulho de você. Não pelo seu dinheiro, mas porque você teve a força de me dizer não. Ele saiu do café e eu fiquei ali, olhando para o cheque. Eu não precisava daqueles $5.000, mas eu precisava daquela admissão. 6 meses depois, Helena nasceu. Quando a peguei no colo pela primeira vez, naquele hospital climatizado de Phoenix, eu olhei para aqueles olhos minúsculos e fiz uma promessa silenciosa. Você nunca vai ser um recurso. Você nunca vai carregar o peso dos meus fracassos. Meu amor por você será um presente, não uma dívida. Minha mãe veio conhecer a neta. Ela ficou 1 hora. Ela trouxe um cobertor de lã que ela mesma tricotou. Ela não pediu dinheiro. Ela não mencionou o Brandon, que agora estava em algum lugar do estado tentando fugir de cobradores de apostas. Ela olhou para Helena e depois para mim. Ela tem o seu olhar, Ethan. O olhar de quem sabe exatamente onde pisa. Hoje eu sento no meu quintal em Scottsdale. O sol está se pondo atrás das montanhas Camelback, pintando o céu de um roxo profundo. Isabel está lá dentro, colocando Helena para dormir. A casa é silenciosa. Não há pratos sujos, não há gritos, não há traição escondida nas senhas do navegador. Alguém me perguntou outro dia se eu perdoei minha família. Eu respondi que o perdão é um conceito superestimado. O que eu conquistei foi algo muito mais valioso: a distância. Eu venci a guerra não porque destruí meus inimigos, mas porque parei de permitir que eles morassem dentro de mim. Eu sou Ethan Miller. Eu sou um construtor. E, finalmente, eu terminei de construir a única coisa que realmente importava: a minha paz.